Salve, meus amigos. Sim, eu sei, eu tô com a camisa do esporte pra falar sobre o Náutico especificamente nesse vídeo. Sim, eu sei, tá meio brega, eu tô com a camisa por baixo de frio, é porque tá fazendo muito frio aqui em Gravatar, irmão. Então, essa camisa que mais me aquece, e eu amo também, lógico, e essa segunda também. Então, é paciência, o vídeo vai ser assim. Informação, hein, de última hora, bombástica. Saiu agora publicada pelo repórter Antônio. Após 4 anos, Jean Carlos está de volta ao Clube Náutico Capibaribe. Essa foi a informação cravada. A mais recente até publicada em outros perfis é que Jean Carlos estava de saída da Chapecoense, mas o primeiro, até onde eu vi, a cravar a informação que Jean Carlos voltou ao Náutico foi o repórter Antônio, tá? Meus amigos, é o seguinte, o Náutico precisa de qualificar o seu grupo de jogadores, precisa de um meia atacante para suprir a ausência de um Dodô, caso o Dodô se lesione, seja suspenso por uma questão de cartão vermelho, pelo terceiro cartão amarelo, ou até por um momento de ruim do Dodô, numa partida ou numa outra partida, numa sequência mais difícil. O Náutico precisa de um meia para substituir Dodô. E esse meia pode ser Jean Carlos. E assim, eu acho que ele chega para disputar a titularidade. São características distintas. Dodô é mais aquele distribuidor de jogadas. Ele vai tocar muito na bola o tempo todo. Ele pega a bola na esquerda, roda a bola pra dentro, pega a bola pra dentro, joga ela pra direita e vai o tempo todo tá tocando na bola. É um cara que participa muito do jogo o tempo todo. Essa é a característica de Dodô. Tem uma cobrança de falta muito boa. É um jogador que tem uma capacidade de drible também interessante. É um bom meia pra Série B pro patamar do Náutico. Ninguém acha que ele é um mau jogador. Só é pipoqueiro, né? Quando pega o Sport treme, mas tirando isso tá tudo certo. Agora, Jean Carlos é um pouco mais diferente a característica de Jean Carlos. Jean Carlos é um jogador mais velho, bem mais velho, tem 10 anos a mais do que Dodô. Se a gente for parar pra analisar, ó, Jean Carlos tem 34, Dodô tem 24, então são 10 anos a mais que Jean Carlos tem na frente de Dodô. É um jogador que ele não toca tanto na bola assim, lá ele, em comparação ao Dodô. Jean Carlos é mais um finalizador de jogadas, numa cobrança de falta, é um cara que cruza muito bem numa cobrança de escanteio, numa falta lateral. É um cara que tem um chute muito potente de média a longa distância. Então, são características meio que complementares. Acho o Dodô hoje um pouco mais completo se você analisar o jeito de Dodô jogar a partida como um todo. Ele participa mais do jogo do que Jean Carlos. E até pela questão da idade, né? Dodô consegue ter mais vigor físico por mais tempo para jogar mais minutos. Já Jean Carlos já vem no declínio físico aí na carreira pela própria idade mesmo, tá, gente? Só que assim, pra patamar de Série B, eu diria que é uma boa contratação pro Náutico sim, sem pensar duas vezes. E eu não sei se ele chega pra ser um banco de Dodô não, viu? Eu acho que ele chega pra disputar a posição com o Dodô. Só que lógico, se Jean Carlos for titular, Dodô vai entrar todo jogo. Se Dodô continuar na titularidade, merecidamente, Jean Carlos vai entrar todo jogo. Então o Náutico ganha um reforço. Nem que seja pro seu banco de reservas, que é limitadíssimo. Se a gente for analisar os times do G10 pra cima, talvez o Náutico tenha o pior banco de forma disparada, tá? O banco do Náutico é ridículo. Bom, então aqui pra vocês os números de Jean Carlos nessa temporada, na Chapecoense. São 34 jogos realizados, 5 gols marcados e 3 assistências. E assim, no Brasileirão, contribuiu com 2 gols, 2 assistências, sempre muito forte na cobrança de falta, fez um golaço contra o Vasco, inclusive, nessa temporada, ou foi nessa, ou foi na final da temporada passada, não, foi nessa temporada mesmo, que ele chuta de muito longe, a bola vai morrer na gaveta, Léo Jardim ainda toca na bola, ou quase resvala na bola, a bola vai morrer na gaveta. Se você for parar pra analisar, diante do nível que Jean Carlos está, que é uma Série A, pô, 5 gols e 3 assistências, não é um nível ruim. Na Copa do Brasil fez 2 gols também, e na Copa Sul-Sudeste, 1 gol e 1 assistência. Então, velho, 8 participações em gols para um jogador que não está no seu auge, para uma Chapecoense que é ridícula, que é um time que vai cair com uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro. Tem 9 pontos, já está rebaixada praticamente para a Série B. Então, diante de um elenco ridículo, limitado, de treinadores ruins, Jean Carlos com 34 anos, não dá nem para falar que esses números são ruins não, tá? Então, assim, acho que é um acerto do Náutico nessa temporada. Só pra pegar aí os últimos números de Jean Carlos, né? Na temporada passada, no Juventude e no Criciúma foram 38 jogos, 6 gols e 3 assistências. Já em 24, ele marcou 6 gols e distribuiu 10 assistências jogando a Série A. Ele vem ultimamente só jogando Série A com a Chape, com o Criciúma, com o Juventude, basicamente. Lá em 2023, ali ele jogou a Série B, foram 7 gols e 5 assistências. Podem perceber que esses números de Jean Carlos de mais gols do que assistências na carreira, na média histórica, né, das últimas 5, 6 temporadas,
traduz muito o que é Jean Carlos. É mais um finalizador de jogadas, vamos dizer assim, do que aquele meia pifador. Tipo Lucas Lima. Lucas Lima é o cara distribuidor de jogadas, assim como é Dodô. Jean Carlos é mais um meia atacante, o cara para finalizar bolas. Não que ele não possa achar um passe, não que ele não distribua jogo. É porque não é a principal característica de Jean Carlos. Bom, a torcida do Náutico já conhece ele muito bem, né? Eu acho que foi uma boa oportunidade de mercado que o Náutico conseguiu. Ah, então se fosse pro teu esporte, cara, esporte e sarrafa é diferente, irmão. O esporte e a exigência é diferente. Eu queria ele pra ser banco do esporte? Queria. Sem dúvidas que eu queria. Seria um bom nome pra ser banco do esporte? Queria. Já pra ser o titular absoluto, eu já não tenho toda essa convicção que seria um ótimo nome pra Série B não, tá? Mas enfim. No Náutico, na temporada 2021, foi a melhor temporada da vida dele. Foram 25 participações em gols em 45 jogos, na época do Timbatível, e ele foi treinado por Hélio dos Anjos, né? Naquela temporada. Então, Hélio consegue extrair muito bem, já conhece muito bem o próprio Jean Carlos. Então, tem tudo para ser uma contratação muito certeira do Náutico nessa janela. E vamos ver se de fato vai vingar ou não. Mas eu considero sim uma ótima contratação do Náutico visando a Série B, diante do que o Náutico pode fazer no mercado, diante da concorrência e diante da limitação financeira do próprio clube também. E diante do que Jean Carlos pode entregar ainda na Série B. Acho que foi um bom nome, tá? Um bom nome sem dúvidas nenhuma. Bom, deixa eu até caçar aqui rapidez, só a informação sobre Jean Carlos. Ó, aqui, ó. O perfil central de transferências até postou. Jean Carlos não é mais jogador da Chapecoense. O meia se despediu do elenco na tarde desta quinta-feira. Seu destino será o Náutico. Tá aqui publicado pelo Matias Brasil BR, sei lá. Matias Brasil, tá certo. Repórter setorista da Oeste Capital. E aí, confirmado também pelo repórter Antônio da ESPN e ex-Rádio Jornal, tá? Bom, essa é a informação bombástica do início de noite da... Estamos na quinta, meu Deus? Da quinta-feira. Bom, agora vamos falar sobre o esporte. Lucas André, informação, hein? Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. Vambora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, vamos lá. Lucas André em tela, tá? O Sport Clube do Recife informa que concluiu a negociação envolvendo o atleta Lucas André, mediante a rescisão consensual do vínculo desportivo anteriormente existente entre as partes e a celebração de instrumento de parceria relacionado aos direitos econômicos futuros do jogador. No âmbito da rescisão, o esporte reconheceu a existência de valores pendentes de natureza trabalhista e rescisória em favor do atleta, cujo pagamento foi pactuado de forma parcelada. Além da rescisão, foi celebrado o instrumento de parceria envolvendo eventual resultado econômico futuro, decorrente da transferência onerosa do atleta. Pelo ajuste, o São José Esporte Clube SAF, lá do Rio Grande do Sul, passará a deter 100% dos direitos federativos do jogador, enquanto os direitos econômicos futuros serão divididos da seguinte forma: 30% para o esporte, 60% para o São José e 10% para o atleta. Não houve pagamento imediato ao esporte pela negociação. A participação do clube está vinculada à eventual operação econômica futura, como transferência onerosa, definitiva ou temporária, multa, indenização, cláusula compensatória ou outro benefício econômico relacionado ao vínculo desportivo do atleta. Então, a transferência foi onerosa, mas imediatamente o esporte não vai receber esse pagamento, né? A participação se dá numa eventual operação econômica futura, como a transferência onerosa e tal, definitiva, temporária, multa, indenização e tudo mais, que aí o esporte teria direito a 30% de tudo isso. O instrumento firmado também preserva garantias ao esporte, inclusive com previsão de manutenção do percentual econômico em renovações, prorrogação ou novos contratos entre o atleta e o São José, além de cláusula de proteção em caso de rescisão antecipada que venha a frustrar os direitos econômicos assegurados ao clube. Bom, o esporte reforça que a operação foi conduzida de forma transparente, buscando equilibrar a solução das obrigações trabalhistas existentes e a liberação profissional
do atleta e a preservação da participação econômica futura em valor do clube, caso ele seja negociado para algum outro clube no futuro, né? O Sport agradece a Lucas André por todo o empenho e profissionalismo desde o sub-13 e deseja muita sorte e sucesso na sua carreira. Bom, tá aí. O Lucas André tá fora do Sport, o Sport imediatamente não vai ganhar nenhuma grana em relação a essa transferência. O Sport fica com 30% do percentual do jogador dos direitos econômicos, dos federativos pertence tudo ao São José. E é isso, gente, assim, não tem muito o que se lamentar. Lucas André até que na base jogava muito bem, me chamava a minha atenção e a de todo mundo que assistiu os jogos da base, aquele volante cabeça erguida, aquele volante alto, com boa capacidade de marcação, boa capacidade de transição, bom passe. Cara, ele tinha todos os elementos de um jogador moderno. Todos os elementos, passe, marcação, movimentação, posicionamento, altura, estatura, porte físico. Pô, tinha tudo pra vingar no profissional. E não aconteceu. Pode ser que aconteça no futuro? Pode ser. Futebol, ninguém sabe. Mas toda a sorte do mundo para Lucas André. Não seria um jogador que ia fazer a diferença aqui na Série A, na Série B ou numa Série A hipotética. Acho que ele tem que descer alguns degraus para que a partir daí, num São José da vida, ele consiga se firmar, jogar bem. E aí daqui a um ano ele aparecer numa Série B. E aí depois, com o tempo, sei lá, ele pode aparecer até numa Série A. Mas fato já tem 23 anos e até agora não vingou. Ainda acho que tem potencial, não é um jogador de todo ruim, mas no profissional não vingou. Base é uma coisa, profissional é outra, viu, irmão? Ele surgiu na base do Flamengo também, depois ele veio pro Sport, ele foi da base do Sport sub-13, 15, 16, 17, 19, depois ele vai pra base do Flamengo, volta pro Sport, pra base, faz uma copinha muito boa. No profissional foram 15, 20 jogos por aí e não vingou tanto, tá? E nem no próprio Barra de Santa Catarina. Bom, agora é desejar sorte aí ao atleta, ao garoto da base, que eu sempre desejo a todos. E vamos ver no que é que vai dar no futuro, tá? Bom, esse é o combo geral. Aquele abraço, tamo de volta mais tarde em vídeo ou em live. Valeu, gente, tamo junto.